Este é Shin, um estudante comum do ensino médio. Nada de extraordinário, nada que chame atenção. Mas por outro lado, ele é completamente obcecado por pedras mágicas e as adora profundamente. Um dia, nós o encontramos dentro de uma loja de pedras antigas, perguntando ao lojista se há algo novo ou único disponível. O homem mostra a ele uma coleção de pedras além da imaginação, e Shin fica completamente maravilhado. De repente, Shin se lembra que tem aula, então ele sai correndo da loja prometendo ao dono que voltará mais tarde. Ele passa o dia escolar muito bem, e mais tarde naquela noite, senta-se com sua mãe. Da conversa deles, aprendemos que ela é uma arqueóloga renomada com uma enorme coleção de livros na área. Ela diz a ele: "Hoje é o aniversário do seu pai, mas como todos os anos vou comemorá-lo sozinha porque tudo que ele faz é se afundar no trabalho." Shin fica profundamente comovido com as palavras dela e promete que este ano ele trará seu pai para celebrar com eles. Ele começa a enviar uma enxurrada de mensagens para o pai, insistindo que ele venha para a celebração e até ameaçando que se ele não vier, ele irá ao seu local de trabalho e o trará de volta à força, goste ele ou não. Naquela noite, eles preparam uma festa de aniversário incrível e esperam a chegada do pai. Mas, ao contrário de suas esperanças, o pai de Shin não atende nenhuma das ligações. Como sempre, ele está profundamente imerso em sua pesquisa científica. É quando Shin decide que já chega. Ele pega o primeiro trem para o local de trabalho de seu pai. Quando chega, diz aos guardas: "Sou Shin Sanga, aqui para uma visita pessoal ao diretor." Ele pega o elevador para o escritório de seu pai, mas não encontra ninguém lá. De repente, seus olhos avistam uma pedra mágica brilhando e claramente além de sua fase dormente. Ele corre em direção a ela para pegá-la, e nesse exato momento, uma enorme explosão de energia se espalha pela sala, mudando toda a realidade ao seu redor. Num instante, a pedra puxa Shin para outro mundo, um mundo que ele não reconhece, um mundo que não faz sentido para ele. Enquanto isso, naquele mesmo mundo, mudamos para um homem misterioso, empunhando uma adaga aterrorizante, silenciosamente infiltrando-se no castelo real. Ele elimina rapidamente 2 guardas, depois entra nos aposentos do rei com a clara intenção de assassinato. O rei dorme, inconsciente do que está acontecendo. O homem levanta sua espada pronto para atacar, mas de repente o rei abre os olhos, bloqueia o ataque instantaneamente e lança o homem para trás. O rei fala: "Não é viril matar alguém enquanto dorme." Tudo vira de cabeça para baixo. Descobrimos que o atacante é Arslan, o filho do antigo rei, que está aqui para se vingar do homem que traiu seu pai e roubou o trono. Mas você realmente acha que vai ser tão fácil, meu amigo? De jeito nenhum. Num piscar de olhos, ambos convocam suas armas mágicas e uma batalha épica irrompe. Golpes voando da esquerda, da direita, de cima e de baixo. Aslan reúne toda a sua força e ataca o rei, mas não adianta. O rei bloqueia facilmente e o manda ao chão. Quando está prestes a dar o golpe final, ele fere Arslan de lado e então ordena aos soldados que o aprisionem. Depois mudamos para o passado, aprendendo que Arslan vivia pacificamente no Palácio Real, até que um dia ele ouviu os servos falando sobre como o atual rei havia assassinado sua família e usurpado o trono. A partir desse momento, Arslan jurou recuperar o direito de seu pai e restaurar o trono, não importando o custo. De volta ao presente, de repente, um portal de energia se abre no pátio da prisão, e num piscar de olhos, Shin emerge dele. Todos ficam atônitos. Ninguém entende o que está acontecendo. Você é humano ou espírito? Como você chegou aqui? Antes que Shin possa sequer abrir a boca, os soldados avançam em sua direção. Eles decidem aprisioná-lo também, mas você acha que será tão fácil assim? Diga comigo. Nem pensar. De repente, uma energia mágica mortal surge de dentro de Shin, e Arslan grita: "Ataquem-nos agora." Com um único golpe, Shin elimina os soldados e destrói toda a área. Arslan olha para ele atônito. "O que você está esperando? Vamos sair daqui rápido!" Enquanto fogem do castelo, Arslan diz a Shin para esconder sua arma e seguir silenciosamente. Mas Shin está confuso. "Como eu devo esconder uma arma que eu nem sei como conseguir?" Arslan responde: "É fácil. Respire fundo, pense em algo que você ama e a arma desaparecerá." E assim, a arma desaparece. Shin percebe que Arslan conhece intimamente o layout do castelo. Ele até construiu túneis secretos que ninguém mais conhece. Quando finalmente escapam para a floresta, um monstro gigante ataca de repente. Shin fica paralisado de medo. Arslan invoca sua arma e avança contra a besta, acertando um golpe forte, mas a luta é intensa, e ele pede ajuda a Shin. Shin, no entanto, ainda não sabe como ele convocou sua arma em primeiro lugar. A fera avança em Shin, levantando-o no ar. Ele está prestes a ser derrotado, mas de repente a arma retorna. Shin canaliza todo o seu poder e contra-ataca. O monstro, furioso,
convoca sua própria arma e, com um único golpe, envia os dois voando de um penhasco, caindo ao lado de um rio furioso. Arslan mergulha para salvar Shin de se afogar, certificando-se de que ele ainda está vivo. Shin grita: "O que acabou de acontecer? Por que eu segui você? Quem é você e por que todo mundo quer te matar?" Finalmente, Arslan começa a explicar. Ele diz a Shin que este mundo é chamado de Reino de Andorra, um reino mítico, algo como a Atlântida, meu amigo. Enquanto conversam, Shin abre os olhos novamente, completamente maravilhado com a beleza do lugar. Arslan diz para ele ficar calmo. Então, de repente, aparece uma garota. O nome dela é Lisa, e ela chama Arslan de Sua Alteza, deixando Shin completamente chocado, um príncipe. Mas você estava na prisão agora há pouco. O que está acontecendo? Arslan ignora a pergunta e diz para ele continuar andando. Eventualmente, eles chegam a uma das vilas mais bonitas do reino, onde um pássaro majestoso voa acima. Lisa explica que o nome do pássaro é Flaran, e que é seu amigo mais próximo. Ela fica impressionada ao saber que Shin é de outro mundo. A surpresa está estampada em seu rosto, mas Arslan nos interrompe urgentemente. Precisamos encontrar um lugar para nos esconder rápido. Ele os leva a uma figura importante no reino, Pascal, um gênio, e o homem que tem sido o mentor de Arslan desde a infância. Mas antes que eles possam sequer recuperar o fôlego, um javali selvagem enorme investe contra eles. Sem hesitar, Arslan convoca sua arma novamente, e Lisa chama Flarin, que se transforma em um dragão gigante. Num instante, o dragão agarra o javali e o elimina. Mas outro javali aparece, desta vez investindo direto contra Shin. Mas com quem ele está mexendo agora? Shin já não é o mesmo, ele invoca sua arma e com um único golpe derruba o monstro para sempre. De repente, Shin e Lisa param em suas trilhas, detidos por uma das armadilhas colocadas na área. Felizmente, Pascal chega bem a tempo e os resgata. Aprendemos que ele havia plantado diversas armadilhas para se proteger de monstros, agindo como se fosse de outro mundo. Ele os leva para sua casa, mas o lugar está em completo caos, sem nada adequado para se sentar. Não importa, Pascal começa a questionar Shin. Ele é realmente de outro mundo, e como ele veio parar aqui? Shin responde: é muito simples. Eu estava com meu pai no laboratório e no momento em que toquei um cristal estranho, fui puxado para dentro dele. Me encontrei nesta floresta. Sim, e Arslan é meu amigo. Pascal mostra a ele um mapa do outro mundo e diz: estamos exatamente aqui. Há muito tempo dizia-se que uma cidade chamada Baelon tinha um portão temporal que permitia viajar entre Andorra e seu mundo, mas foi destruída por um dos antigos, rompendo a conexão entre os reinos. Então descobrimos que o novo rei está fazendo tudo ao seu alcance para reabrir aquele portão, pois deseja ter acesso ao mundo de Shin. A história volta ao passado, revelando que Pascal foi um pesquisador no Palácio Real. Ele realmente descobriu um método para reativar o portal, mas temendo as intenções do rei em relação ao novo mundo, escondeu sua pesquisa e fugiu. Em outra cena, o rei ordena a seus soldados que encontrem Arslan e o tragam imediatamente. Eles liberam monstros ferozes e conseguem localizá-los. Os soldados quase os capturam, mas então os sinos de alarme tocam na casa de Pascal. Um número esmagador de soldados começa seu ataque. Arslan quer lutar, mas Pascal o impede dizendo: devemos fugir imediatamente. Se os homens do rei nos capturarem, não poderemos fazer nada. Naquele momento, as armadilhas são acionadas, capturando e destruindo o soldado um por um. Pascal agarra sua máquina voadora e escapa rapidamente. Após várias voltas no ar, ele grita: segure-se em alguma coisa. Em seguida, ele cai violentamente e diz: esse foi o melhor pouso que já fiz. Sim, você me ouviu direito, meu amigo. Ele os leva para um esconderijo secreto. Por fora parece abandonado e cheio de morcegos, mas por dentro é um laboratório totalmente equipado. Mais tarde, Pascal e Arslan se afastam para conversar em particular. Pascal diz: devemos encontrar uma maneira de devolver Shin ao seu mundo e ao mesmo tempo impedir qualquer conexão com o outro mundo. Lendas antigas alertavam contra isso. Ele acrescenta: mas como podemos fazer isso enquanto o próprio rei está tentando abrir o portão? Agora você é um homem procurado, e eu estou escondido. Nossa única opção é chegarmos a Baelon, abrir o portão em segredo, e assim que Shin retornar ao seu mundo, destruirmos o lugar completamente. Eles concordam com o plano. Enquanto isso, o rei envia bestas mercenárias, planejando usá-las para eliminar Arslan e Pascal. Ele lhes diz: quero eles ajoelhados diante de mim vivos. Ninguém os mata, exceto eu. Entendido? Em outro lugar, Pascal se disfarça e sai para comprar comida e outras necessidades, pedindo a todos para ficarem parados. Lisa também sai para buscar água. Arslan aproveita a oportunidade para falar com Shin. Tenho um plano para te trazer de volta ao teu mundo, diz ele. Mas em troca você deve me ajudar a eliminar o rei. Shin responde com raiva: eu nunca faria isso. Arslan explica que se o rei chegar a Baelon antes deles, Shin nunca poderá retornar.
Portanto, eles devem se livrar do rei primeiro. Ele acrescenta: precisamos manter Lisa fora dessa conversa. Se ela souber, isso poderia nos levar ao desastre. Mais tarde, eles saem para caçar javalis selvagens. Cada um deles invoca sua arma mágica. Arslan diz para Shin: você vai atrair o javali para mim e eu vou acabar com ele. Como planejado, Shin direciona o javali para Arslan, que avança contra ele, mas tropeça e cai. O javali quase termina com ele, mas você acha que Shin simplesmente ficaria parado? Claro que não. De repente, Shin salta no ar e derruba o javali num piscar de olhos. Uma cena realmente épica. À noite, eles dormem tranquilamente até que Arslan acorda de repente e desperta Shin. Eles correm em direção ao Palácio Real apenas para encontrá-lo cercado pelos soldados do rei. O grupo de Shin e Arslan está encurralado, aparentemente enfrentando a morte, até que é revelado que esses soldados não pertencem ao rei. Eles fazem parte do território proibido de Agnest, uma facção de rebeldes. Arslan pede para falar com o líder deles e um homem aparece dizendo: o que você quer? Eu sou o comandante. Seu nome é Dimitro. Arslan diz com coragem: quero colaborar com você para derrubar o rei. Dimitro ri. E quem mata o próprio pai? Todos acreditam que Arslan é o filho do rei atual, sem saber que o rei matou seu próprio pai e tomou o trono. Arslan explica que ele sabe que os rebeldes não têm uma lealdade como a tribo Zoe que opera como forças especiais. Mas no momento em que ele menciona a tribo Zoe, os rebeldes gritam: ele nos compara a Zoe? Vamos pegá-lo. Arslan tenta provar seu valor revelando até informações cruciais sobre o rei, mas uma garota entre eles diz: guarde seu fôlego, você e seus amigos são inúteis. Dimitro, no entanto, pensa o contrário. Ele pergunta: se você conseguisse se livrar do rei, o que faria depois? Arslan fica em silêncio e então responde: eu não me importo com o que acontece depois, desde que ele se vá. Dimitro ri. Então você não é apenas fraco, mas também tolo. Saia daqui antes que eu mesmo te mate. Arslan e Shin ardem de raiva e se preparam para invocar suas armas mágicas e atacar, mas é inútil. Dimitro derruba um e levanta o outro pelos pés. Ele olha para Arslan e diz: você é patético e ignorante. Tudo o que te importa é destronar o rei, esquecendo que se você o matar, terá que governar o reino. Depois ele adiciona: vou te dar uma chance de provar que você é digno de liderar o reino. Mas primeiro, você se juntará ao meu time. Ele continua: você seguirá as minhas ordens à risca. Primeiro, você trabalha. Não há espaço para preguiçosos na minha equipe. Ele os leva para a aldeia e dá-lhes a primeira tarefa: lavar roupas no rio. Vamos lá, energético, mostre-nos o que você tem. Dimitro se junta a eles na lavagem, dizendo a Arslan: ser líder não te faz melhor que ninguém. Não há diferença entre um príncipe e um mendigo, somos todos iguais. Ele então se vira para Shin e diz: você parece ter se adaptado rapidamente à vida aqui. Shin responde: e como você soube que eu sou de outro mundo? Dimitro responde: acabei de descobrir agora, seu tolo. Inesperadamente, ele não mostra choque ou surpresa. Naquela noite, vemos Shin parecendo relaxado, vestindo suas roupas recém-lavadas, como uma dona de casa perfeita. Não importa, Arslan quer compartilhar um novo plano, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Shin o interrompe. Se você mencionar seu pai de novo, eu acabo com você. Hoje lavamos roupas, quem sabe o que faremos amanhã? Os dois começam a discutir sobre o que Dimitro os fez passar. Então, de repente, cada um convoca sua arma, joga no chão e avança um contra o outro caoticamente. Socos voam para a esquerda e para a direita e parece que é o fim. A batalha entre eles continua até que ambos desabam de exaustão. Então vemos que Dimitro e o resto da equipe estavam assistindo o tempo todo de cima, deixando eles resolverem as coisas do seu próprio jeito. Do outro lado, mudamos para Pascal, que mais uma vez voltou ao laboratório secreto para perguntar sobre Arslan e Shin. A menina responde que quando recuperou a consciência, nenhum deles estava lá. Pascal fica pasmo e diz: eles devem ter ido atrás do rei, ficando profundamente preocupado e decidindo procurá-los imediatamente. Em seguida, voltamos para Shin e Arslan assim que Dimitro começa a recobrar a consciência. Ele lhes diz: levantem-se. Temos muito trabalho a fazer. Eles prontamente se reúnem para uma reunião, onde Dimitro compartilha sua opinião de que a ideia de um golpe e cercar o rei é impossível, pois o rei tem muitos aliados, especialmente nas cidades ao redor do castelo. No entanto, ele acrescenta que se eles se dirigirem ao norte do reino, podem encontrar pessoas dispostas a se juntar à causa deles. Nesse momento, Arslan se opõe, dizendo: um golpe? Só a guarda real ultrapassa 80 mil soldados, mas Dimitro insiste em entrar em contato com a tribo Zul e tentar recrutá-los. Arslan explode, exclamando: que absurdo é esse? Mais da metade da tribo Zul já está aliada ao rei. Eles são até considerados parte das forças especiais do reino. Shin acrescenta que ele já havia lutado contra um dos guerreiros deles, e aquele homem não era nada menos que uma fera assassina em todos os sentidos da palavra. Em contraste, Dimitro conta a eles que a tribo do zoológico sofreu por muito tempo maus tratos brutais nas mãos dos monarcas do reino, e que ele tem um plano para entrar em contato com eles.
Ele então olha para a garota Louise e pede que ela se prepare, pois estará encarregada desta missão de negociação. Em seguida, vemos Louise cuidando dos ferimentos de Arslan e Shin. Ela começa a compartilhar informações importantes sobre este mundo, explicando que ele contém 2 tipos de seres, os Andras, que são humanos, e os Ando, de quem a tribo do zoológico descende. Ela acrescenta que os 2 viveram em completa paz até que os humanos começaram a persegui-los e alguns reis até os escravizaram à força. Ela também revela que ela mesma é meio humana e meio Ando. Ela então compartilha um grande segredo, que Dimitro uma vez teve um amigo da tribo do zoológico. Somos levados a um flashback onde vemos Dimitro caminhando pela floresta antes de ser subitamente atacado em uma emboscada selvagem. Ele mal sobrevive por acaso, perde-se e é dominado pelo medo até que um jovem chamado Louis aparece diante dele. Dimitro tenta oferecer-lhe tudo o que tem em troca de uma passagem segura, mas Louis o acalma e o leva junto. Com o tempo, um forte vínculo se forma entre eles e eles se tornam amigos íntimos. Um dia, enquanto caminham por uma das ruas do reino, Dimitro vê um homem batendo violentamente em um membro da tribo Ando. Ele intervém, mas o homem o ataca em vez disso. Naquele momento, Louis intervém para protegê-lo, lutando bravamente. De repente, um grupo de pessoas lança uma emboscada e uma batalha feroz começa. Tragicamente, Louis sofre ferimentos fatais e morre. Dimitro fica em choque e em profunda tristeza pela perda de seu amigo. Voltamos a Shin, que vai visitar um colega de equipe chamado Alju, um jovem com a misteriosa capacidade de prever eventos, mas apenas quando perde a consciência primeiro. Shin pergunta a ele se algum dia ele retornará ao seu mundo original, e Alju responde que ainda não sabe, mas Shin o surpreende, dizendo que ele sentiu uma energia que apareceu e desapareceu no mesmo instante bem aqui neste lugar. Alju vai investigar, apenas para perceber que Shin havia armado uma armadilha para nocauteá-lo e forçá-lo a ter uma visão. No entanto, o plano falha. Alju então lhe diz que mesmo assim teve uma visão. Se ele algum dia ver o pássaro Andro Azul, só então poderá retornar ao seu mundo. Shin está muito feliz e parte para encontrar o pássaro, mas cai em outra armadilha, desta vez armada por Alju. Acontece que não há tal pássaro e Alju simplesmente queria se vingar. Fica claro que Alju também não é uma pessoa fácil de lidar. Em outro lugar, vemos a Esquadra das Feras na floresta, tendo descoberto que Shin e Arslan estão na área. Enquanto Shin está vagando, uma fera o embosca por trás dizendo: "Quer um desejo final antes de morrer?" A fera ataca desajeitadamente e Shin luta para bloquear os golpes. Boom! A besta o chuta com força, lançando-o ao chão, quase o matando, até que Arslan aparece no último segundo e bloqueia o ataque, salvando Shin. A besta diz: "O rei te quer vivo, Arslan, mas sempre posso dizer a ele que você morreu por acidente." Enfurecido, Shin investe contra ele com toda a sua força, mas a besta o arremessa contra as árvores e contra-ataca. De repente, um poder imenso irrompe da arma de Shin. Sim, a arma evoluiu e a grandeza atingiu seu ápice. Shin e Arslan se unem, desferindo um golpe devastador que derruba a besta, mas ela consegue fugir antes de ser transformada em shawarma. Em seguida, passamos para o restante do esquadrão da besta, onde uma batalha sangrenta se desenrola contra os rebeldes. Mas a surpresa... Dimitro luta como um dragão. Ele avança contra o comandante da besta gritando: "Seu fim chegou, seu cão do rei." Uma batalha brutal começa e, de repente, uma explosão de energia massiva envolve toda a área. Todos congelam no lugar. Ninguém sabe o que está acontecendo. Acreditam que o lugar está desabando e são forçados a fugir imediatamente. Quando Shin e Arslan saem da floresta, encontram Pascal e Lícia esperando por eles. Descobre-se que Pascal foi o responsável pela explosão. Era o plano dele o tempo todo após saber que os soldados do rei os atacariam. Genial! De repente, Dimitro e o resto da equipe chegam. Quando ele descobre que Pascal costumava trabalhar com o rei, Dimitro fica furioso e sai. Naquela noite, Pascal senta-se com Arslan e diz: "Para onde você está indo, meu garoto?" "Juntar-se a um bando de rebeldes para destruir o reino. Ouvi dizer que você tentou matar seu pai, por isso ele te jogou na prisão." Arslan, irritado, responde: "Não o chame de meu pai." Pascal responde: "Mesmo que ele não seja seu verdadeiro pai, não se esqueça que ele te criou, te deu tudo e nunca te negligenciou." Arslan diz: "Tenho que vingar meu verdadeiro pai. Ele o matou e roubou o trono." Pascal então diz: "Mas você sabe o motivo ou está apenas seguindo suas emoções?" "Escute, meu rapaz, eu não vou ficar no seu caminho, mas antes de tomar qualquer decisão, você deve encontrar a razão e a prova. E antes de seguir o caminho da vingança, busque a verdade primeiro." Em outro lugar, vemos Shin vagando pela cidade em busca de Dimitro. Ele pergunta a um homem gordinho: "Você viu um idiota alto usando um chapéu com uma pena na frente?" De repente, Dimitro aparece diante dele. Eles entram e Shin diz que planeja ir para a cidade de Babilônia para realizar algo importante. Dimitro responde:
Eu não tenho nada a ver com seus problemas. Vocês são todos do mesmo mundo. Matem-se ou façam as pazes. Close bracket right brace. Não me diz respeito. Contudo, para sempre, ele informa a ele que o rei está a caminho de Babilônia. Dimitro pega um mapa e decide ir ele mesmo. Shin percebe que a jornada está repleta de perigos e que a morte pode esperar a qualquer momento, mas essa continua sendo sua única chance de derrubar o rei. As defesas dele estarão fracas nesse momento, tornando-o mais fácil de eliminar. Encontramos Dimetro sentado com vários de seus aliados. Foi revelado que ele vem do norte do reino e que tem muitos seguidores que estão apenas esperando seu sinal para lançar um golpe imediato. No entanto, Dimetro diz a eles que deve negociar com o rei antes de tomar qualquer iniciativa. No entanto, Arslan tem uma visão diferente. Ele acredita que o rei nunca permitiria que ninguém negociasse com ele e que ele deve ser eliminado por suas próprias mãos. Depois de algum tempo, a jornada marítima chega ao fim, e para continuar o restante do caminho, eles seguem por um caminho montanhoso. De repente, uma enorme tempestade atinge, forçando-os a acampar dentro de uma caverna próxima. Lá, Shin aproveita a oportunidade para perguntar a Arslan por que ele procura matar seu próprio pai. Arslan então revela a verdade: o rei não é seu verdadeiro pai. Ele é apenas o homem que matou o pai de Arslan para tomar o trono, nada mais. Shin fica profundamente abalado com essa confissão. No dia seguinte, o tempo clareia e eles retomam a jornada. Shin parece encantado com a neve cobrindo a montanha. Ele se joga no chão como uma criança, mas quando se levanta, todos ficam surpresos ao ver as pegadas de um dragão gigante. Shin é tomado pelo terror e exclama: era só o que faltava. Vamos terminar isso rápido e sair daqui. Mas no momento em que ele dá um passo à frente, o chão desmorona sob ele, e ele cai em uma caverna de gelo subterrânea. O resto do grupo corre atrás dele para garantir que ele não está ferido. Felion, usando sua habilidade de rastrear a energia das pessoas, segue diretamente para Shin, apenas para retornar em um instante. O que aconteceu? Sim, meu amigo, é um dragão, um tão colossal que faz qualquer outro dragão que você possa imaginar parecer pequeno. Parece que o fim está próximo. Shin e Arslan preparam suas armas, mas é inútil. O pai dos dragões os ataca com uma tempestade devastadora, transformando tudo em cinzas. Dimetro percebe que eles devem encontrar Aljo, pois somente ele tem o poder de salvá-los em uma situação tão desesperadora. Eles começam a se mover em direção a ele, mas de repente são cercados por outro dragão. Este é o fim? Ainda não. Do nada, as chamas começam a girar ao redor de Felion e fica claro que ele não é apenas um dragão qualquer, ele é o rei dos dragões. Felion ataca alguns deles de forma imprudente, levando os outros dragões a atacarem Arslan e Lícia. Como sempre, Felion intervém, colidindo com eles para proteger seus companheiros. Mas não termina aí. Ele se transforma em uma forma transcendental inimaginável e subjuga o dragão oposto, forçando-o a ceder antes de retornar ao seu estado natural. Em outro lugar, Nolit chega à cena. É revelado que ele possui a habilidade única de controlar outros dragões. Ele informa que esta é uma família inteira de dragões, e eles erroneamente acreditaram que o grupo havia vindo caçar eles, por isso sua agressividade. Não importa. Depois disso, Dimetro lidera o grupo adiante. Ficamos sabendo que ainda tem uma longa jornada pela frente antes de chegar à cidade mais próxima. De repente, a família de dragões aparece novamente, e que meio de transporte é perfeito. Em pouco tempo, eles chegam a um local próximo à cidade. Assim que fazem isso, os dragões voltam, relutantes em se afastar muito de sua terra natal. É então revelado que agora eles estão a apenas alguns quilômetros da cidade da Babilônia. Shin pergunta: o que aconteceria se o rei chegasse à cidade antes de nós? Isso poderia destruir qualquer chance que eu tenha de retornar à terra. Arslan responde: se isso acontecer, devemos detê-lo à força. Será uma batalha de vida ou morte. De repente, Aljo sofre um ataque cardíaco e desmaia. Quando ele recobra a consciência, encontra todos reunidos ao seu redor. Ele lhes diz que viu visões do futuro e elas estão cheias de destruição. Ele revela que a energia mantendo Andra vivo está prestes a acabar, ou mais precisamente, o fim está próximo. Em seguida, mudamos para o rei, que é visto de pé com um de seus cientistas. O cientista diz a ele que tem uma maneira de recuperar a cidade da Babilônia e restaurar o portal do tempo localizado lá. Quando o rei pergunta por que ele gostaria de reabrir o portão, ele de repente perde o controle e grita: mais uma palavra e eu arranco sua cabeça dos ombros, seu tolo! Nesse momento, o esquadrão de mercenários chega diante do rei e informa que os rebeldes conseguiram formar uma aliança com a tribo Joe, e que agora sabem de tudo. O rei se volta para a besta ao seu lado, cujo nome é Evil, e pergunta: quem te deu essas cicatrizes? Então ele grita com ele por desobedecer ordens. Seu trabalho é observar e me relatar.
Se você agir por conta própria novamente, vou separar sua cabeça do seu corpo, entendeu? Depois, os mercenários deixam o acampamento do reino, mas de repente o pássaro do comandante retorna a eles com uma nova mensagem. Preste muita atenção a esta cena, meu amigo, pois vamos precisar dela mais tarde. Voltamos para Shin e Arslan, que estão conversando antes de dormir. Shin parece profundamente triste por causa de sua mãe, mas Arslan o tranquiliza dizendo: "Você não faz parte dos nossos conflitos. E acredite, meu amigo, jamais vou te abandonar. Vou te levar de volta para a sua terra natal em segurança." Na manhã seguinte, quando Shin acorda, ele encontra Arslan e Dimitro de pé com um de seus aliados. Ele descobre que a maioria dos governantes da cidade e chefes tribais agora se juntaram a eles, e que eles formaram com sucesso uma aliança humana massiva com aliados em todas as regiões. Dimitro ficou extremamente feliz, mal conseguindo acreditar que chegaram a este estágio. Enquanto isso, do outro lado, Louise estava ao lado de um pássaro de aparência estranha, o mesmo pássaro que servia como comandante do esquadrão de mercenários. Será que isso significava que Louise era uma traidora? Pouco tempo depois, Shin, Lisa e Arslan se reuniram, alegria iluminando seus rostos, pois o número de aliados estava crescendo a cada dia. Shin se virou para Arslan e disse: "Não há outra maneira de recuperar seu direito além de matar o rei." Arslan, enfurecido, gritou de volta: "Se há uma razão pela qual eu ainda respiro, é para matar o rei e recuperar o direito do meu pai." Ao que Shin respondeu: "Então me diga, você sabe por que seu pai foi morto? Ou você simplesmente busca vingança por vingança?" Arslan, furioso, retrucou: "Não ultrapasse seus limites, você é apenas um estrangeiro. Em apenas alguns momentos você retornará ao seu mundo e eu finalmente me livrarei da sombra de seu pai para sempre." Ao ouvir isso, a raiva de Shin explodiu. Ele desferiu um soco que jogou Arslan no chão, então disse: "Você sabe o que significa matar um rei? Significa entrar em uma batalha de vida ou morte, e é só isso que temo por você, tolo." Então ele se virou e foi embora. Então mudamos para Pascal, que estava folheando um livro antigo em busca de informações sobre a cidade de Babilônia. De repente, seu assistente entrou com notícias alarmantes. A energia vital em Androu estava caindo a uma taxa anormal, ameaçando trazer ruína para toda a cidade. Pascal imediatamente revisou sua pesquisa e disse ao seu assistente: "Algo estranho está acontecendo." Sim, é exatamente como o que ocorreu quando o rei assumiu o trono de Andro. Não há dúvida de que o rei tem uma mão nisso. Ele decidiu imediatamente ir para a Babilônia, embora a distância entre ele e a cidade fosse imensa. Mas seu assistente o surpreendeu, revelando que graças ao seu gênio, ele havia construído um avião particular só para ele. Pascal ficou radiante e eles se prepararam para partir para a Babilônia imediatamente. Enquanto isso, o time dos rebeldes finalmente chegou aos arredores de Babilônia, com a cidade visível logo além do horizonte. Enquanto se aproximavam da entrada da cidade, Al apresentou um mapa antigo e disse-lhes que uma das torres antigas servia como entrada principal da cidade. Usando seu dom de previsão, ele apontou para a torre correta. Ao entrar, encontraram a passagem bloqueada, mas Arslan puxou uma pedra específica que abriu um portão escondido. Eles desceram e Dimitro pediu a Misty para explorar a frente e garantir que o caminho estava seguro, o que ela fez. Assim que entraram, Felix notou pegadas, um sinal claro de que tinham chegado tarde demais. Ainda assim, eles seguiram em frente e começaram a escalar a barreira à sua frente, pois era o único caminho para dentro. De repente, o pé de Arslan escorregou e ele quase caiu da borda, se não fosse por Shin que o segurou no último momento. Assim como escalaram as paredes, agora tinham que descê-las novamente. Neste ponto, Dimitro falou com Arslan: "Nós não viemos aqui para matar o rei. Queremos que ele abdique do trono, só isso. Nosso objetivo é acabar com a opressão, nada mais." Arslan, sua voz ardente, respondeu: "Você já sentiu a perda de um pai antes mesmo de conhecê-lo? Esse homem não é meu pai. Ele é o assassino do meu pai e o ladrão do seu trono. Ele distorceu tudo para servir aos seus próprios interesses." Dimitro respondeu: "Derramamento de sangue nunca foi a resposta, mas mais importante, não ataque até que eu tenha falado com o rei." Eles se juntaram ao grupo e continuaram seu caminho até chegarem aos portões da Babilônia. Arslan correu em direção ao portão com toda a sua força, quando de repente foi atingido por um ataque poderoso que quase o derrubou. Sim, o esquadrão de mercenários estava lá, aguardando por eles um passo à frente. Batalha irrompeu entre as duas equipes, comandante contra comandante. Albaite buscava vingança tanto contra Arslan quanto contra Shin. Felix enfrentou a besta, lançando-se contra ela com toda a força até finalmente derrubá-la. Mash, enfrentando a besta mecânica, saltou no ar e desferiu um golpe esmagador que a destruiu instantaneamente. Um por um, os mercenários caíram, inclusive o comandante deles. Albaite, no entanto, atacou Arslan e Shin juntos, determinado a matá-los, mas de repente, a arma de Arslan atingiu seu potencial máximo. Seu poder aumentou. Quando Albaite avançou novamente, Alia interveio dizendo: "Deixe essa criatura comigo, eu sei exatamente o que fazer." Arslan respondeu: "Não temos tempo."
Ele correu em direção ao portão da Babilônia, e no momento em que sua mão tocou a parede, o portão se abriu. Arslan, Shin e Lysa entraram juntos. Shin tentou impedir Arslan de buscar vingança. Tente falar com o rei primeiro. Não seja imprudente. Mas Arslan respondeu com um soco que o jogou no chão e continuou em frente com a raiva preenchendo seu coração. Naquele exato momento, o rei começou a se preparar para ativar o portal para o outro mundo. De repente, ele ouviu a voz de Arslan chamá-lo. Sim, o momento de vingança estava ao alcance. Retornamos a Aldia, que lançou sua barreira mágica contra Albaida, mas a barreira se despedaçou completamente. Então Louise revelou sua verdadeira identidade, declarando que não se importava com o rei, nem com os rebeldes, apenas com o dinheiro. Dimitro a surpreendeu com um sorriso e disse: "Eu sabia desde o início que você era uma traidora, mas escolhi me divertir um pouco, sabe? Eu vivo pela emoção da aventura." Ela o atacou furiosamente, mas ele aparou seus golpes sem esforço. Ele era o dragão, e com 2 golpes, um para a esquerda e outro para a direita, Louise ficou perdida em confusão, incapaz de contra-atacar. Enquanto isso, Felix e Masha estavam atacando Albaida, batendo nele repetidamente, quase terminando com ele, até que ele desapareceu de repente. Nós retornamos mais uma vez para Dimitro e Louise, que se lançou sobre ele com toda a sua força, gritando: "Se você sabia que eu era uma traidora, desde o início, por que não me eliminou?" Close bracket, right brace. Por que você me deixou ficar todo esse tempo? Ela o jogou no chão e exigiu: "Mostre-me o que você tem." Ele respondeu calmamente: "Eu sei que você estava vendendo nossos segredos por dinheiro para ajudar sua família. Mas se você acha que tudo entre nós foi um ato, eu sei que não foi." As palavras dele a atingiram profundamente, e ela disse: "Mesmo se você me perdoar, eu nunca me perdoarei. Antes de me juntar a você, eu estava em um esquadrão de mercenários. Não, eu era o comandante." De repente, a raiva o dominou novamente, e ela avançou em direção a Dimitro, mas desta vez ele não se moveu, e nem Louise. Então ela começou a chorar. Dimitro disse gentilmente: "Se você desistiu de si mesma, eu nunca desistirei." Alia interveio e lhe entregou um lenço. A parte dele estava feita. Alguém próximo comentou: "Muito bem, velho amigo. Não sabemos como teríamos conseguido sem você." Assim, Dimitro conseguiu acalmar Louise e trazê-la de volta para o lado deles mais uma vez. Quanto a Felix e Masha, eles derrubaram Albaida, espancando-o até ele estar à beira da morte. E então, assim como antes, ele desapareceu. Finalmente chegamos a Arslan, que agora estava cara a cara com o rei. Ele convocou sua arma e avançou com toda a força, gritando: "Vou vingar você, pai. Vou vingar o roubo do seu trono." Mas o rei o empurrou de volta e respondeu friamente: "Não tenho ideia do que você está falando. Eu não fiz nada disso." De repente, o portal para a Terra foi ativado e uma onda de energia imensa inundou todos os cantos da sala. E aqui, Shin chega à cena e se junta à batalha. De pé diante de Arslan e questionando em voz alta: "Ele é realmente filho do rei ou apenas adotado?" O rei responde firmemente: "Arslan é meu filho e ele não tem relação com mais ninguém." Assim que o rei esconde sua arma mágica, Albad de repente aparece e avança contra Arslan imprudentemente, derrubando-o ao chão. Ele ataca novamente, e parece que seu fim está próximo, mas o rei se sacrifica no último momento, transportando Arslan para a segurança. Sim, o rei foi morto, as canetas foram erguidas e as páginas secaram. O portal é totalmente ativado e Shin e Arslan atacam Albad, mas este evita o ataque e imediatamente foge para o Reino da Terra. Meu Deus, o que exatamente está acontecendo? Eu não consigo mais entender nada. A energia do portão muda completamente e Albad desaparece completamente da cena. O portão então se fecha e tudo volta a ser como era. Todos se reúnem e Pascal chega ao local. O rei dá seus últimos suspiros e diz a Arslan: "Agora, posso deixar Andorra para você sem preocupação." Então ele falece em total paz, enquanto Arslan chora amargamente por sua perda. Mas será que aquele era realmente seu verdadeiro pai ou não? E Albad realmente escapou para o Reino da Terra ou foi apagado da existência completamente? No entanto, a notícia da morte do rei certamente virará o reino de cabeça para baixo. Que eventos estão por vir? Arslan e Shin permanecerão em silêncio sobre o que aconteceu? Claro que não. A história está longe de acabar, pois por trás da história há outra história. Após a morte do rei, Demetrio percebe que a revolução já chegou ao fim. Ele diz à equipe: "Precisamos assumir o controle da situação antes que o caos se espalhe pelo reino." Quanto a Arslan, ele se afasta do mundo, mergulhando em seus pensamentos sobre o que havia acontecido e a extensão do sacrifício do rei por ele, embora Arslan tivesse vindo inicialmente para destruí-lo. Nesse momento, Shin vem consolá-lo. De repente, Arslan confessa que a culpa começou a consumi-lo e que ele agiu de forma muito precipitada. Ele deveria ter falado com o rei primeiro. Na verdade, toda vez que ele tenta lembrar de seu verdadeiro pai, apenas a imagem do rei vem à sua mente. Ele diz: "O ódio era profundo e eu deveria ter ouvido Bacal quando ele me disse:
procure a verdade e não haja até ter provas. Shin responde: tudo o que você disse é verdade? No entanto, o tempo para arrependimentos já passou, meu amigo. De agora em diante, você deve buscar a verdade completa e transformar as perguntas na sua mente em respostas claras e indiscutíveis. De fato, ambos se dirigem ao portão mais uma vez. Arslan diz: preciso saber o propósito do rei ao abrir o portão para o reino da terra. Shin responde: enquanto eu estiver preso aqui, ficarei ao seu lado até que você descubra toda a verdade e até que eu encontre uma maneira de voltar para o reino da terra. Nesse momento, Lysa os chama de baixo e eles descem das muralhas. Shin, sempre entusiasmado, desce com velocidade tremenda, e enquanto Arslan avisa, cuidado, Shin escorrega. Sua queda parece fatal, mas em quem? Este é o indomável Shin. Ele surpreende a todos revelando que estava brincando e diz a Arslan: eu te venci novamente, como de costume. Enquanto isso, Pascal continua investigando e diz: toda a pesquisa estava funcionando corretamente, e o portão deveria permanecer ativo sem falha. O que aconteceu é realmente estranho, e exige uma explicação. Pascal e seu assistente continuam sua busca e propõem uma teoria. Contanto que as condições aqui permaneçam estáveis, o desastre deve ter ocorrido na outra direção no Reino da Terra. Então, Lysa e Shin se juntam a eles. Pascal diz: desculpe, mas ainda não posso ajudá-lo a retornar ao Reino da Terra? Shin responde: tenho certeza de que você descobrirá, e se não descobrir, sou forte o suficiente para encontrar um caminho por conta própria. Mas mais importante, precisamos ajudar Arslan. Ele está se sentindo um pouco para baixo depois de tudo o que aconteceu e acho que tenho uma solução. Shin então vai até Arslan e diz: sinceramente, estou entediado e não tenho escolha a não ser liberar o que está dentro de mim em você. Por que eu? É assim que me sinto, ele continua. Você fica bem quando está deprimido e com medo também. Eu percebi isso, Arslan fica com raiva e saca sua arma em uma batalha feroz e rompe entre eles. Golpes da esquerda e da direita. Eu sou Shin, o tio do poderoso. Fica claro que Shin está fazendo isso para tirar Arslan de seu estado mental e ajudá-lo a pensar com clareza novamente. A luta continua até que ambos estejam completamente exaustos e incapazes de se mover. Shin diz: desde que te encontrei na minha vida, não vou te deixar até que você se torne um homem de verdade. Vamos lá. Ele tenta provocá-lo e funciona. Arslan ataca imprudentemente, derrubando Shin e fazendo-o deixar cair sua arma. Você acha que termina assim, meu amigo? De jeito nenhum. Então Arslan ataca novamente com toda a sua força e o joga no chão. Sim, esta é a verdadeira luta, e agora Arslan percebe que Shin está apenas tentando ajudá-lo, especialmente depois que ele diz: você deve parar de viver no passado e retornar a si mesmo mais uma vez. Há muitos que precisam de sua ajuda, e esse é agora seu papel como príncipe. Arslan sorri e responde: tudo bem, meu amigo? Em seguida, passamos para Demetro, que reuniu a equipe para informá-los que o reino mergulhou em corrupção e caos, e que os nobres e líderes corruptos estão atacando cidades e vilarejos, espalhando devastação por toda a parte. Ele acrescenta: temos que controlar a situação o mais rápido possível. Naquele momento, Luiz se surpreende a todos e diz: não tenho mais lugar nesta equipe depois do que fiz, então decidi sair. Mas Demetro discorda e diz: é agora que mais precisamos de você, e se cometeu um erro, esta é a melhor chance de corrigi-lo. Então Luiz reconsidera e diz: farei tudo o que puder para restaurar a estabilidade do reino. Nesse momento, Shin e Arslan entram e o ânimo de Arslan volta a subir. Ele pede a Demetro para deixá-lo se juntar a eles para acabar com a injustiça no reino. De repente, Demetro ri e diz: seu idiota, você já faz parte do time há um tempo. Então Pascal, seu assistente e Lysa chegam. Pascal informa a Shin que eles concluirão sua investigação aqui e voltarão ao laboratório real na esperança de encontrar um caminho de volta para o Reino da Terra. Então Demetro diz: devemos voltar para a capital. No caminho, tentaremos recuperar as áreas dominadas pela corrupção. Aqui, Shin explode de alegria e excitação e diz: eu sou o líder da nossa jornada de volta. Isso é realmente ótimo. Por outro lado, vemos um certo nobre que reuniu vários soldados e começou a atacar pessoas e roubar comida brutalmente. Ele até declara que a vila agora pertence a ele e que seu povo são seus escravos a partir de hoje. Antes que ele possa terminar suas palavras, uma adaga aparece debaixo de seus pés. Sim, é Demetro e o time. Eles chegaram. Este é o seu dia mais sombrio. Os soldados atacam, mas é inútil. Eles enfrentam os rebeldes. Os rebeldes contra-atacam e dão uma lição que eles nunca esquecerão. De repente, aquele nobre miserável avança em direção a Arslan e Shin. Saia do caminho. Em seguida, por ali, vossa graça. O nobre foge antes de sofrer o mesmo destino que o resto de seus homens. Mais tarde, o chefe da aldeia se reúne com a equipe e agradece a Demetro por ficar com eles. Mas quando Shin pergunta se o nobre aprendeu a lição, o chefe responde: não. Ele parece preocupado, temendo que o nobre corrupto volte no momento em que a equipe deixar a aldeia.
Dimitro exortou todos a se apressarem e correrem contra o tempo, pedindo a ajuda dos aliados para restaurar a ordem em meio ao caos que varreu as terras. No entanto, Arslan explicou que mesmo que o fizessem, recuperar o controle de todas as regiões de uma vez seria quase impossível. Ele enfatizou que as próprias pessoas devem participar do renascimento da esperança, pois esse é o único caminho para a salvação. De repente, o chefe da aldeia interrompeu, declarando que nada disso seria possível sem a presença de um novo rei. Ele instou Arslan a se proclamar rei de Andorra, mas Arslan ignorou suas palavras completamente, como se não as tivesse ouvido. No dia seguinte, Arslan sugeriu aos seus companheiros que fossem negociar com o homem corrupto que estava atacando a vila, na esperança de convencê-lo a se juntar à causa deles e defendê-la em vez de prejudicá-la. Dimitro concordou imediatamente e levou consigo Yoga, Shin e Arslan para a residência do homem. Mas algo estranho aconteceu quando eles chegaram. Não havia ninguém lá. Eles entraram na mansão e exploraram um pouco, até que Yoga os alertou que havia alguém dentro de um dos quartos. E de fato, no momento em que abriram a porta, encontraram um homem sentado, tomado pelo terror e gritando: "O que os trouxe aqui?" Arslan respondeu: "Você prometeu não oprimir mais os aldeões. Você não tem o direito de fazer isso. Alguém na sua posição deveria ajudar as pessoas, não roubá-las." Mas de repente, o homem ficou ainda mais apavorado e implorou para que o salvassem imediatamente. Num piscar de olhos, ele foi morto. Mas por quê? E como aconteceu? Lá estava. A isca havia aparecido. Ele era o responsável por isso, e parecia que tinha sido atingido por uma terrível maldição, transformando-o em um demônio assustador. Todos sacaram suas armas quando a isca lançou um ataque frenético. Shin o interceptou e Dimitro atacou novamente, enquanto Arslan recuou ligeiramente, mas a isca o pegou de surpresa e feriu seu ombro. De repente, o ombro de Arslan se transformou, liberando uma onda de espíritos assustadores. Arslan e Shin lutaram com todas as suas forças, mas os espíritos se levantaram novamente, cercando-os de todas as direções. Naquele momento, a isca agarrou Dimitro e o lançou pela janela do castelo, jogando-o no chão, quase o matando. Mas naquele exato instante, alguém apareceu e o salvou no último segundo. Era o comandante mercenário. Mas por que ele o salvou? Voltamos a uma cena anterior onde descobrimos que a isca havia massacrado o esquadrão de mercenários em Babilônia e até traído o próprio comandante. No entanto, o comandante havia sobrevivido milagrosamente. Uma batalha feroz eclodiu entre o comandante e a isca, com o primeiro ganhando a vantagem e desferindo um golpe crítico. No final, a isca fugiu antes que ele pudesse ser eliminado completamente. Dimitro agradeceu ao comandante, cujo nome era Kor, mas Kor respondeu friamente: "Eu não fiz isso por você. Eu só quero destruir a isca." Mesmo assim, Dimitro o convidou para se juntar à equipe deles. Kor hesitou brevemente, depois concordou com uma condição: "Assim que eu terminar com a isca, vou embora." Enquanto isso, passamos para Dimitrov, o comandante da exterminação, que estava se reunindo com um de seus assistentes para pedir ajuda, pois um nobre corrupto estava atacando sua ilha com uma frota de navios e armamentos avançados. Naquele momento, a equipe liderada por Pascal chegou para informar Dimitrov sobre o que haviam descoberto. Ele explicou que o portal conectando Andorra à Terra não era apenas um, mas dois. Um em Babilônia e o outro no lado da Terra. Então, ativar apenas o portal da Babilônia não funcionaria. Na verdade, isso poderia ter efeitos colaterais desastrosos, assim como aconteceu com a isca. A única solução era abrir ambos os portões de ambos os lados. Ele então se voltou para Shin e disse: "Vamos encontrar uma maneira de trazê-lo de volta." Além disso, a energia que sustentava a vida em Andorra estava se esgotando rapidamente, e se nenhuma solução definitiva fosse encontrada, isso poderia causar o colapso de todo o mundo. Em outro lugar, uma confrontação estava se formando entre Félix e Misha de um lado, e Kor e Louise do outro. Louise tentou acalmar as coisas, mas Misha atacou imprudentemente. De repente, uma lança atravessou a cena. Era Jarad, o líder dos Badum, entrando para acalmar a situação. Ele disse: "Eu sei que esses dois foram criminosos, mas ainda fazem parte de nós. Eu prometo, qualquer um que ousar tocá-los, eu mesmo vou derrubá-los." E de fato, ele conseguiu restaurar a calma. Em outro lugar, a guerra estourou nas bordas da ilha. Um nobre ameaçou os moradores dizendo: "Rendam-se ou serão eliminados um por um." Mas a resposta foi feroz e inabalável: "Mantenha a posição e saiba com quem está falando." Seu destino chegou, miserável. A batalha começou e a frota inimiga foi obliterada em uma exibição impressionante de força. Após a luta, a equipe se reuniu novamente. Dimitro pediu a Harad para ajudar a assegurar os territórios do norte, enquanto o resto do grupo se dirigiu para a capital para reivindicar as regiões que se opuseram a eles. Mais tarde, Arslan chamou Dimitro e Shin de lado, dizendo-lhes que enviar apenas o Badum para pacificar o norte seria um fracasso. As pessoas ainda os temiam, pensando que eram bestas selvagens. É por isso que precisavam de uma equipe mista de humanos e Badum. Aqui, Shin brincou dizendo:
Primeira vez que vejo um humano com cérebro de cachorro falar sabiamente. Arslan o agarrava de brincadeira, ameaçando-o pela piada. Depois fomos para as meninas que estavam sentadas juntas. De repente, Lísia disse: "Eu gostaria de poder fazer algo para salvar Andorra da ruína." Louise respondeu brincando: "Simples. Case-se com Arslan em vez de permanecer solteira." Eles caíram na risada enquanto Lísia corava profundamente, seu rosto ficando vermelho. Naquela noite, Pascal estava sentado com seu assistente quando Arslan entrou e perguntou se ele tinha encontrado algo sobre suas origens. Pascal respondeu: "Enquanto procurava no laboratório, encontrei registros antigos. Descobri que o nome de seu verdadeiro pai era Arzan, o antigo rei antes de Lausanne tomar o trono. A parte chocante é que Arzan e Lausanne eram uma vez aliados. Juntos, eles conquistaram o continente norte e foram os primeiros a descobrir o portão da Babilônia. Isso era toda a informação que eles tinham descoberto até agora. Ainda havia muitos registros antigos deixados no laboratório e Pascal prometeu continuar a busca para descobrir toda a verdade." No dia seguinte, a equipe se dividiu em 2 grupos conforme planejado. Rádio e seu time seguiram para o norte, enquanto Dimitro e os outros marcharam diretamente em direção à capital. Em pouco tempo, eles chegaram ao Castelo Real. Quando estavam no portão, servos correram para saudá-los, seguidos pelo capitão da guarda e os soldados, nenhum dos quais podia acreditar que Arslan ainda estava vivo. O retorno do príncipe os encheu de alegria. O capitão perguntou sobre as pessoas que o acompanhavam. Arslan respondeu: "Eles são meus amigos." Não há motivo para preocupação. O grupo entrou no castelo e os servos informaram que mais da metade dos soldados haviam abandonado seus postos após a morte do rei. Dimitro comentou: "Tenho certeza de que se tornaram bandidos e mercenários. É por isso que o reino caiu em caos." De repente, ouviram um barulho alto do lado de fora. Eles saíram correndo para encontrar os guardas reais confrontando Felix e Misha à beira da batalha. O capitão ordenou que não andassem pelo palácio e manteve-se desconfiado, mas Arslan disse para ele abaixar a arma. "Eu sei que você está fazendo isso para me proteger, mas eles são meus amigos, não inimigos." Nada disso é necessário. Os guardas obedeceram imediatamente. Shin, sorrindo, disse: "Você realmente é um verdadeiro príncipe. Todo mundo ouve sua palavra." Depois, Arslan vagou sozinho pelo castelo e entrou na câmara do rei. Ele pegou a adaga do pai e se aproximou do trono real, perdido em pensamentos. Dimitro chamou sua atenção, dizendo: "Aquela cadeira não é diferente de nenhuma outra. O trono não significa nada. É quem se senta nele que importa. Sempre lembre-se, enquanto este trono permanecer vazio, o reino ficará em caos." Então ele se afastou. Mudamos para outra cena onde o ministro estava falando com Grado. Ele comentou que Dimitro era um gênio e nunca esperava que humanos e Bidulf se unissem. De repente, ele sentiu algo estranho se aproximando da floresta. Um exército fantasma estava se aproximando do castelo. Sem dúvida, a Isca os havia enviado. As notícias se espalharam rapidamente. O capitão reuniu as tropas se preparando para a batalha, mas o moral estava perigosamente baixo. Todos murmuraram: "Este é o fim." Foi quando a equipe apareceu. Dimitro avançou e disse: "Afastem-se e aproveitem o show. Até o próprio Arslan está pronto para lutar." O capitão tentou detê-lo, temendo por sua vida, mas Arslan insistiu. Ele levou Shin e os outros com ele para enfrentar os espíritos. Uma batalha intensa irrompeu, com a equipe derrubando os fantasmas um por um, mas eles continuavam aumentando em número. De repente, um fantasma emboscou Misha, quase a matando, mas no último momento, Kaoru interveio e a salvou. Pela primeira vez, Misha agradeceu a alguém, e lá, observando a batalha, estava a Isca, agora totalmente transformada em um demônio, cego por vingança e destruição. Depois de alguns momentos, não havia sinal de Arslan. De repente, a tempestade varreu todos com fúria desenfreada. Shin começou a levar golpe após golpe como se fosse o fim de tudo. De dentro da casa, um grande número de espíritos surgiu, espíritos sem propósito, além de eliminar o príncipe. Eles avançaram violentamente e ninguém podia resistir a eles. Kaoru interveio na batalha, mas a casa ficou ainda mais sitiada e os espíritos multiplicaram-se rapidamente. Você acha que isso é o fim? Não, ainda não. De repente, a Guarda Real apareceu, entrando no campo de batalha com coragem. Eles forneceram apoio total, derrubando os espíritos um após o outro. Então veio um momento majestoso, uma grande batalha unindo a Guarda Real, os rebeldes e os apátridas, todos lutando do mesmo lado. Sim, essa foi a cena tão esperada em sua totalidade. A casa continuou a lutar contra Shin, mas Dimitro a atingiu na perna com uma adaga, distraindo-a. Arslan então atacou e deu um golpe poderoso no olho, deixando uma marca inesquecível. E mais uma vez, a grandeza se revelou. Como esperado, a casa fugiu antes que pudesse ser destruída completamente. Todos os presentes se alegraram com a gloriosa vitória, e a alegria encheu o ar. Em outro lugar, passamos para Pascal, que estava no laboratório real com seu assistente. Ele ficou surpreso ao ver pesquisas espalhadas por toda parte e comentou:
Isso deve ser o que aconteceu depois que o rei deixou o castelo. De repente, uma voz chamou por trás dele. Sim, era Rony, amigo de Pascal e o supervisor da pesquisa do laboratório, feliz por ver que Pascal tinha finalmente voltado. Os dois se reuniram e começaram a investigar a causa por trás do esgotamento de energia vital no reino de Andorra, que agora estava à beira do colapso. Mais tarde, vemos toda a equipe reunida no castelo. Lá, Kaur declarou que precisava perseguir a casa e eliminá-la de uma vez por todas. No entanto, ele percebeu que a casa tinha se tornado uma besta assassina, e ele não poderia enfrentá-la sozinho. Naquele momento, Luis se juntou a ele, seguido por Dimitro, que enviou Felix e Misha para acompanhá-los. De repente, Aslan disse: "Suporte adicional deve ser enviado", e despachou um grupo de guardas reais com eles. Durante a jornada, notaram algo profundamente alarmante. Sim, as terras agrícolas estavam começando a perder toda a vida, devido à perda da energia vital de Andorra. Quando a notícia chegou a Dimitro e o resto da equipe, ele os avisou dizendo: "Se as pessoas perceberem que não há solução para essa catástrofe, o reino mergulhará em um caos sem fim." Ele acrescentou: "Devemos ajudar as pessoas, fornecer comida e tranquilizá-las até que Pascal e seu assistente encontrem uma solução para esta crise." Algum tempo depois, Aslan levou Shin a um lugar isolado para falar com ele sobre algo importante. Ele o levou até a prisão do castelo, onde Shin percebeu que era o mesmo lugar em que ele tinha aparecido pela primeira vez. Aslan lhe disse: "Tente gritar ou fazer qualquer coisa. Talvez você volte ao seu mundo novamente." Mas Shin o ignorou, subiu uma escada estranha e perguntou: "O que é este fosso?" Aslan respondeu: "Concentre-se comigo aqui." De repente, Shin perdeu a paciência e gritou: "O que exatamente você está pensando? Esqueça-se de mim e pense no reino que está à beira da destruição. Você é um príncipe inútil." Aslan ficou furioso e avançou contra ele, mas Shin desviou do ataque. E bum, o chão desabou sob ele e ele caiu no buraco. Aslan tentou seguir e caiu também. Parecia ser o fim para os dois, mas Aslan usou sua arma para se agarrar às paredes do buraco, enquanto Shin avistou uma escada estranha e saltou em sua direção. Aslan o seguiu. Sem como voltar para cima, eles decidiram continuar descendo. Aslan admitiu que não conhecia este lugar. À medida que desciam mais, a escuridão completa os envolveu. Não havia visibilidade. De repente, uma voz atrás deles perguntou: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" Eles se viraram rapidamente e perguntaram: "Você é humano ou Jin? Qual é a sua história exatamente?" Aslan se aproximou e descobriu um prisioneiro acorrentado sentado no chão, um dos Adon. O nome dele era Freme. Aslan perguntou a ele sobre sua identidade e Freme respondeu: "Éramos servos no castelo real e de alguma forma acabamos aqui." Aslan perguntou: "E quem os prendeu neste lugar?" Freme respondeu: "Rei Ram." Sim, o verdadeiro Arslan. E assim a história começou a se desenrolar. Agora sabemos que Freme era o comandante das forças especiais do reino e a mão direita do rei, executando todas as ordens sem questionar. Mas, devido a um único erro, o rei decidiu aprisioná-lo aqui. Ainda assim, Freme ainda amava o rei. Ele não sentia raiva do que aconteceu, pois o rei Ram sempre cumpriu seus deveres com devoção, até mudar completamente por causa de um forasteiro. Agora voltamos no tempo. Vemos o rei Zaran e seu irmão Lazan descobrirem um corpo perto do castelo. Por pura sorte, descobriu-se que o homem estava vivo. Freme disse: "Era claro que ele não era do nosso mundo. Ele deve ter vindo da Terra." O rei o levou para o castelo e o recebeu calorosamente. Descobrimos que este homem era um cientista brilhante, um pesquisador notável, e o rei ficou realmente impressionado com ele. Ele até possuía a habilidade de viajar entre Andorra e a Terra com uma facilidade surpreendente. Um dia, o homem disse ao rei: "Embora Andorra esteja cheia de energia, a Terra é rica em tecnologia, aviões que transportam pessoas, telefones para comunicação, armas devastadoras e poderes incomparáveis." No dia seguinte, ele presenteou o rei com uma arma de fogo. O rei não sabia nada sobre isso. De repente, o cientista atirou em um vaso, quebrando-o. O rei e Freme ficaram atônitos. Então o homem apresentou um projeto que mesclava a tecnologia da Terra com a energia vital de Andorra. O rei ficou tão encantado com a ideia que expulsou todos os cientistas e pesquisadores do palácio. Quando Zaran tentou impedi-lo, o rei gritou com ele. Um dia, o cientista expressou admiração pela arma usada pelo Zaraib, pois era composta pela energia vital de Andorra e pelas capacidades físicas de seu povo. Nesse momento, o rei perdeu toda a visão, tanto figurativamente quanto literalmente, e levou a ideia a sério. Então o cientista propôs a construção de uma cidade chamada Babilônia, para unir os dois mundos, prometendo ao rei que seu nome seria imortalizado na história, pois ele traria a tecnologia da Terra para Andorra. Zaran o alertou: "Se você fizer isso, destruirá o reino." Mas o rei gritou com ele mais uma vez. Quando as coisas chegaram ao auge, Freme confrontou o cientista e disse: "Tenho certeza de que você está mentindo para o rei. Há um mal oculto que você está preparando." O homem riu e disse: "Você é muito esperto, e isso ameaça meu plano." Freme sacou sua arma e disse:
renda-se, ou vou acabar com sua vida e expor sua verdade. Mas o homem avançou confiante, então de repente gritou e feriu a si mesmo, chamando os guardas. Ele convenceu o rei de que Freme o havia traído. O rei o puniu, não com uma sentença leve, mas decidindo acabar com sua vida completamente. Eles o amarraram, espancaram e o lançaram no poço da perdição. Desde então, Freme havia sido aprisionado lá. Aslan perguntou a ele: "E o que aquele cientista fez com a energia vital?" Freme respondeu: "Eu não sei o que aconteceu depois disso." Shin perguntou o nome do cientista e Freme tentou se lembrar, mas não conseguiu. Então Shin disse: "Já que aquele homem podia viajar entre Andorra e a Terra, deve haver um caminho de volta para que eu possa retornar ao meu mundo novamente." Assim que Freme sentiu o cheiro da Terra, ele explodiu em fúria, libertando-se rapidamente e sacando sua arma, antes de lançar um ataque imprudente em direção a Shin. "Você acha que este é o fim?" De jeito nenhum. De repente, uma pedra mágica surgiu de dentro do corpo de Shin, liberando uma tremenda onda de energia que envolveu todo o lugar. Num instante, tanto Shin quanto Aslan foram transportados para o mundo da Terra. Os dois ficaram paralisados de espanto, nenhum deles entendendo o que acabara de acontecer. Sim, Aslan ficou atordoado, enquanto Shin estava dominado de alegria ao perceber finalmente que tinham retornado à Terra. Shin então levou Aslan com ele e foi para sua casa. A campainha tocou, e no momento em que a porta se abriu e sua mãe o viu, ela o abraçou apertado e começou a chorar. Só então ele percebeu o quanto ela estava preocupada, sem saber onde ele havia desaparecido. Nesse momento, Shin a apresentou a Aslan e disse: "Ele é quem mais me ajudou para que eu pudesse voltar aqui." "Sim, você ouviu direito." Mas a mãe dele respondeu confusa que não entendia nada do que ele estava dizendo. De repente, Shin disse a ela que ele tinha estado em outro mundo, especificamente no reino de Andorra, e que Aslan era nativo desse reino, até mesmo seu príncipe. Ela respondeu: "Espere, eu não entendo absolutamente nada." Ela então os levou para dentro e Shin começou a contar toda a história para ela em detalhes. Mesmo assim, ele disse: "Achei que você não acreditaria em uma palavra do que estou prestes a dizer, mas ainda assim, você não parece surpreso." Sua mãe, uma arqueóloga, respondeu que, apesar do choque, estava tentando conter suas emoções. Além disso, ela tinha lido muitas histórias sobre a existência de outro mundo, e muitas pessoas acreditavam em tais coisas, ela e o pai dele entre elas. Então, Shin disse a ela que precisava ir até seu pai no laboratório para garantir que ele estivesse seguro. Enquanto isso, ela preparou uma refeição para celebrar o retorno deles. Shin sentiu imensa felicidade. Finalmente, era hora de comer comida de verdade da Terra novamente. Depois de todos os sapos e coisas misteriosas que ele havia comido em Andorra, cuja natureza só Deus sabe. Aslan também ficou surpreso e hipnotizado com a visão da comida. Assim que terminaram de comer, Shin começou a contar tudo o que tinha acontecido com ele em Andorra, detalhadamente. De repente, os olhos de Aslan avistaram uma foto pendurada em Beirute, e ele perguntou a Shin: "O que é isso?" Ao que Shin respondeu que era uma foto, uma tecnologia do mundo da Terra. Então a mãe mostrou a Aslan outra foto, uma de Shin quando criança. Nesse momento, Aslan pareceu chocado, como se tivesse notado algo estranho. Todos eles foram descansar um pouco, e Shin disse a Aslan que iriam ao seu pai pela manhã. Como ele era um pesquisador científico, certamente poderia ajudá-lo a voltar para o seu mundo. De fato, no dia seguinte, Shin levou Aslan em um breve passeio, passando um dia maravilhoso juntos, apresentando-o ao mundo da Terra. Aslan ficou fascinado por tudo o que via. Depois eles foram para o laboratório, onde encontraram Sanga, o pai de Shin. No momento em que Sanga viu seu filho, ele correu alegremente até ele, aliviado por vê-lo seguro e salvo. Em seguida, Shin apresentou Aslan a seu pai e disse que ele veio com ele de Andorra. Como sempre, seu pai não demonstrou nenhuma surpresa. Em vez disso, ele disse: "Eu sabia que você estava lá." Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Eles se sentaram juntos e Shin começou a contar tudo o que havia acontecido com ele, pedindo a seu pai para ajudar Aslan a retornar a Andorra. Sanga respondeu que o cristal que os transportou foi descoberto por sua mãe, e ele provavelmente continha uma energia massiva, até mesmo o poder de viajar instantaneamente. Ele então o tranquilizou: "Não se preocupe, eu vou definitivamente encontrar um jeito." Shin então apressou seu pai, dizendo que Aslan era o filho do antigo rei de Andorra, e que seu tio Deus havia matado seu pai e tomado o trono. De repente, Aslan se distraiu como se lembrasse de algo. Ele congelou no lugar e então todas as suas memórias voltaram. Uma visão brilhou em sua mente, uma lembrança de Shin quando criança. Sim, carregando o selo do reino de Andorra. Qual é a verdade por trás disso?
Se eu não estou enganado, de repente, Arslan correu de volta para o laboratório, indo direto para Sangha e disse: "Você não acreditou na nossa história por causa de alguns contos sobre outro mundo, mas porque você realmente esteve lá." Shin tentou acalmá-lo, mas Arslan já tinha se lembrado de tudo. Sim, ele se lembrou da imagem do mundo que uma vez apareceu para eles há muito tempo. De repente, Sangha atirou nele, e parece que este é o fim. Shin ficou completamente chocado. Ele já não conseguia entender nada. De repente, Sangha declarou que mataria Arslan, assim como ele mesmo havia sido despojado de tudo. Sim, Sangha foi quem matou o rei Zaran. Arslan ficou enfurecido e tentou convocar sua arma, mas falhou. Sangha zombou dele, dizendo: "Você acha que está em Andorra ou o quê?" Então ele chamou Shin, dizendo-lhe para se aproximar, mas Arslan o deteve e revelou uma verdade chocante: Shin não era seu filho. Shin era filho de Delzol. Mas por quê? E como? Naquele exato momento, Arslan esfaqueou Sangha com uma adaga, pegou Shin e fugiu do local. Decepção e desilusão enchendo toda a atmosfera. Shin não conseguia mais se mover, então voltamos a um flashback para descobrir a história desde o começo. Sabíamos que Sangha foi um simples cientista aguardando o nascimento de seu filho, mas infelizmente seu filho morreu ao nascer. Ele foi consumido pela tristeza. Então, por coincidência, ele encontrou uma maneira de viajar para o mundo de Andorra, onde conheceu o rei. Ao saber da presença de uma fonte de energia lá, ele mudou. Ele se tornou ganancioso. Com o coração sobrecarregado de desejo, ele começou a tramar e explorar essa energia para acumular uma grande fortuna. Agora, como Andorra era um reino desprovido de qualquer tecnologia, o rei ficou espantado quando viu um isqueiro. Sim, foi exatamente como você ouviu, meu amigo. Naquele momento, o rei disse a Sangha que Delzol tinha um filho doente, um que ninguém conseguia curar, e ofereceu confiar nele a Sangha, esperando que a tecnologia da Terra pudesse ter sucesso em curá-lo. De fato, Sangha assegurou-lhe que a medicina na Terra era muito avançada e que certamente encontrariam um tratamento para sua condição. Delzol hesitou no início, mas não tinha outra opção para salvar seu filho. Ele foi se despedir e o entregou a Sangha. Sangha levou a criança para a Terra, onde ele foi tratado com sucesso. Sangha então deu-lhe um lar, e com o passar do tempo, o menino começou a crescer e a se apegar a ele. Ah, a propósito, aquela criança era Shin, meu amigo. Mais tarde, Sangha convenceu o rei a construir a cidade da Babilônia, e abrir o portão dimensional usando a fonte de energia, permitindo assim o acesso à superfície a qualquer momento e possibilitando que a tecnologia da Terra fluísse para o reino. Ele lhes disse que tal feito poderia imortalizar seu nome na história. O rei ficou muito impressionado com a ideia e foi para a Babilônia. Mas lá, ele descobriu a traição de Sangha. Ele fez tudo pela energia vital. O rei tentou detê-lo, mas Sangha atirou nele e o matou. Quando Delzol chegou, encontrou seu irmão dando seus últimos suspiros. Ele implorou que ele devolvesse seu filho, mas Sangha respondeu: "Venha e pegue-o se puder." Então ele desapareceu para sempre. Depois disso, Arslan voltou para casa e decidiu confrontar sua mãe com a verdade. Naquele momento, ela lhe disse que depois do que Sangha havia feito, não havia mais como voltar para Andorra. Por isso, ela cuidou dele, criou-o como seu próprio filho. De repente, ela entregou a ele o selo real e revelou que na verdade eram primos de sangue. Eles entraram na sala para descansar um pouco. Quando Shin se deitou, as memórias começaram a atacá-lo. Ele se lembrou de seu verdadeiro pai morrendo diante de seus olhos enquanto ele não podia fazer nada. Então, de repente, Arslan disse a ele: "Agora eu finalmente entendo por que Delzol estava tão insistente em reconstruir a cidade da Babilônia. Sim, ele queria chegar até você, Shin. Você era seu único objetivo todos esses anos." Ao saber a verdade, Shin ficou deprimido. Ele recusou-se a comer ou beber. Arslan tentou ajudá-lo, mas não adiantou. Nesse momento, Arslan decidiu ir até Sangha pessoalmente e tentar falar com ele. Ele dirigiu-se ao laboratório, mas os guardas bloquearam seu caminho. Quando Sangha o viu, ele o levou para seu escritório e apontou uma arma para ele, dizendo: "Se você tentar me drogar, vou explodir sua cabeça." Arslan respondeu calmamente: "Estou aqui apenas para te perguntar algo. Vou sair logo depois." Ele perguntou: "Você realmente ama o Shin? Você o vê como seu filho?" Sangha respondeu: "Mesmo que ele não seja do meu sangue, eu sou o mais digno dele. Eu sou quem o criou, quem o ensinou. Eu o considero meu filho, mais do que isso. Tudo o que quero é que voltemos a ser uma família, como antes." Arslan percebeu que Sangha não pretendia machucá-lo ou a Shin desde que ficassem fora do caminho dele. Na verdade, ele até poderia ajudá-los a voltar para Andorra algum dia. Ele voltou para Shin e contou que tinha ido ver Sangha no laboratório. Contou tudo o que havia acontecido e disse: "Você precisa falar com ele. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu deveria ter falado com Delzol antes de tomar minha decisão. E você, Shin, deve esquecer completamente Andorra e ir falar com Sangha."
Depois disso, você está livre para decidir como quiser. Naquele momento, Shin agradeceu a Arslan e disse a ele que realmente iria falar com Sangha. Enquanto isso, a equipe ainda estava lá fora procurando por Shin e Arslan. De repente, Alicia corre até Dimitro, acompanhada por um dos soldados, informando-o que um guarda os viu caminhando juntos em direção à prisão do castelo. Ela explica que essa prisão foi o primeiro lugar onde Shin apareceu. Diante disso, Grado entra para inspecionar a prisão, e depois eles se reúnem para fazer uma reunião. Então Bacal aparece e informa que descobriu uma forma de viajar entre Andorra e a Terra. Todos estão atônitos, seus rostos cheios de choque. Bacal começa a explicar, revelando que nos antigos registros arqueológicos, ele encontrou referências a cristais de incrível poder chamados Beren Blue, cristais que uma vez permitiram viagens sem esforço entre ambos os mundos. No entanto, um dia, esse poder foi completamente destruído. Ainda assim, se alguém encontrasse até mesmo um fragmento dele, ele responderia e ativaria mais uma vez. Esses cristais reagem apenas a batidas do coração e emoções intensas como raiva, medo ou até curiosidade. Sim, isso explica a presença de Shin aqui. A energia deve ter estado dormente dentro dele, permitindo-lhe cruzar para este mundo, e pela mesma lógica deve haver uma razão pela qual eles agora estão na Terra. Pascal fala alto, chega de conversa. Vamos começar a busca. Voltamos para Shin, que está ao lado de Arslan, aguardando Sangha do lado de fora de um dos seus antigos laboratórios, especificamente o primeiro laboratório em que ele já trabalhou. Nesse momento, Sangha chega e se vira para Arslan perguntando: "O que você está fazendo aqui?" Arslan responde que não será um incômodo e veio apenas para ouvir, não para interferir. Shin então dá um passo à frente dirigindo-se a Sangha. Mesmo que você tenha matado a família de Zaran e causado imenso sofrimento a muitos em Andorra, ainda assim não consigo te odiar. Mas por que você fez isso? Naquele momento, Sangha tira um cristal de seu corpo. Sim, é Barão Azul, assim como Pascal havia descrito. Ele diz a Shin que esta é a pedra que viajou entre Andorra e Terra. E nesse momento, Shin percebe que uma pedra semelhante está dentro dele também. Isso é o que lhe permitiu mover-se entre ambos os mundos. Sangha continua, explicando que Andorra contém uma fonte de energia aterrorizante e que ele usou essa energia para remodelar completamente a Terra. Agora, tornou-se a principal fonte de toda a tecnologia existente. Shin grita furioso: "Você está prestes a destruir o mundo inteiro apenas para seu próprio benefício." Sangha responde friamente: "Deixe que seja destruído ou até mesmo queimado. Tudo neste mundo vem com ganhos e perdas. E onde é que eu deveria conseguir dinheiro para te tratar? Você foi o primeiro a se beneficiar desta energia." Quando Shin percebe que Sangha é a razão pela qual a energia está diminuindo, ele exige que ele pare imediatamente, mas Sangha tem uma visão diferente, dizendo: "Andorra nos deu pouco e já está arruinada. Junte-se a mim e juntos moldaremos o futuro da Terra. Além disso, estou à beira de descobrir uma maneira de restaurar a energia da Terra após o colapso de Andorra." Shin responde com raiva fervente: "Você não pode ser humano. Você está absolutamente maluco." Furioso, Sangha saca sua pistola e a aponta para Shin. "Se você não vai me ajudar, então não fique no meu caminho." No último momento, Arslan se lança sobre Sangha e consegue teletransportar Shin para longe, mas Sangha atira em Arslan, fazendo-o cair no chão, aparentemente prestes a acabar com ele. Mas você realmente acha que isso é o fim? Claro que não. A energia do Barão Azul de repente se ativa e teleporta todos eles para longe. Em seguida, somos lançados em uma batalha feroz, enquanto a equipe enfrenta Albeit. Sim, eles o encontraram e juraram não voltar até que ele seja completamente destruído. Embora Albeit entre imprudentemente, uma energia estranha surge entre eles e de repente Shin e Arslan são jogados bem na frente do próprio Albeit. Que azar terrível, meu amigo. A equipe está atordoada, ninguém entende o que acabou de acontecer. Embora sorria e diga zombeteiramente: "Bem-vindo de volta." Ele lança outro ataque selvagem, mas a equipe rapidamente se esquiva. Shin murmura sarcasticamente: "Arslan, Andorra é vasta e infinita, mas o destino insiste em nos trazer aqui. Juro que possamos morrer e nos livrar dessa sorte maldita. Já tive o suficiente." Então eles sacam suas armas e uma batalha brutal começa entre a equipe e Albeit. O grupo enfrenta os espectros um por um, enquanto Shin e Arslan continuam sua luta contra Albeit. De repente, no meio do confronto, eles pausam e falam novamente sobre o Barão Azul, perguntando se o Shin pode usar aquele poder mais uma vez. Apesar dos estalos e gritos, já chega de falar, venha morrer já. Shin retruca: "Você não vê que estamos discutindo algo crítico? Cale a boca até terminarmos, pode ser?" Eles realmente não deveriam ter dito isso porque Albeit fica ainda mais furioso e libera uma onda massiva de espectros, atacando-os com toda a sua força. Mas de repente, alguém intervém e bloqueia o ataque num piscar de olhos. No entanto, uma mão demoníaca explode do corpo de Albeit e afunda suas garras em Core.
Parece que ele está prestes a morrer. Naquele momento, Arslan e Shin avançaram em direção a Albeit a toda velocidade, atingindo-o com força e resgatando Corey da morte. Então, sem aviso, Albeit começa a gritar, mostrando sinais de uma agonia intensa. Fica claro que as forças do mal se reuniram completamente dentro dele. Ele se transforma em um monstro aterrorizante e selvagem, mais temível do que nunca. O time está paralisado de choque, ninguém sabe o que fazer, Albeit mudou completamente e ninguém pode igualar sua força agora. Corey exclama, Albeit já era assustador quando estava normal, e agora que ele perdeu a cabeça e se transformou nisso, close bracket right brace. Estamos acabados. Albeit então avança em Misha, mas Louis salta a tempo e mal consegue salvá-la. Enfurecida, Misha lança seu próprio ataque, mas rapidamente percebe que está enfrentando o próprio Rei Demônio. Albeit atinge Misha com força brutal, e em um ato desesperado, Felix se sacrifica para puxá-la no último segundo. Ele é completamente destruído. Parece ser seu fim. Misha, ardendo de fúria, avança mais uma vez para vingar-se, mas está prestes a receber um golpe fatal, até que Louis se sacrifica também, salvando-a novamente. A equipe cai 1 a 1. Ninguém consegue resistir. Nesse momento, eles decidem recuar rapidamente para o castelo, antes que sejam todos eliminados. Enquanto isso, do outro lado, Hyuga tenta usar sua conexão com Andorra para descobrir o motivo da drenagem de energia, mas ele desmaia instantaneamente. No mesmo momento, Pascal localiza o ponto exato bem no meio do oceano. Sim, essa é a fonte da queda de energia. Pascal começa a suspeitar que um dispositivo para a extração de energia está escondido lá, e que ele pode ser a raiz de todo esse desastre. Naquela época, Shin e Arslan chegam, e o time se alegra ao vê-los novamente, especialmente quando Shin lhes conta que estiveram no mundo da Terra. Ele confirma a suspeita sobre o dispositivo de extração de energia. Quando o assistente pergunta como ele tem tanta certeza, Shin responde: simples. A pessoa que construiu esse dispositivo é meu pai. Eles também descobrem a verdade sobre Shin. Ele é na verdade o filho de Delzou, o antigo rei que faleceu. Algum tempo depois, vemos o grupo cavando trincheiras ao redor do castelo, se preparando para a batalha contra Albeit. Enquanto isso, Lacey ordena que Villeron se transforme. Descobrimos que eles dividiram a missão entre si. Arslan, Shin e Pascal vão para a zona de desembarque de energia, enquanto o resto da equipe enfrentará Albeit diretamente. E de fato, Albeit aparece à distância, bem à vista. Mas para quem? Nós somos os rebeldes. Toda a área explode com a chegada de Albeit. Eles tinham preparado uma armadilha perfeita. O Pai da Terra aparece em um grande momento heróico. Enquanto isso, Sinon e Shin correm em direção à fonte de energia. Mas de repente, vemos Albeit agarrando Villeron no meio do ar. Parece que o fim chegou. Villeron cai do dragão e se choca com Albeit. Ele olha ao redor e diz: não há saída agora. Cheguei ao meu fim. Então, com firmeza, eu acredito em todos vocês. Eu sei que você salvará Andorra. Ele tira uma bomba de energia do seu equipamento, a acende dentro do Albeit e incendeia o dragão. Sim, Pascal se sacrificou para salvar o reino. Todos ficam paralisados, incapazes de entender o que acabou de acontecer. Dimitro ordena que seu assistente procure por Pascal, já que o viram cair na floresta. Quanto aos outros, eles decidem destruir o monstro a qualquer custo. O assistente lhe entrega uma granada, explicando que é altamente explosiva e foi criada por Pascal especialmente para este momento. O assistente então vai procurar Pascal. De repente, Cor pega a granada de Dimitro e diz: ninguém vai acabar com essa fera além de mim. Tenho uma conta antiga para acertar e ela termina hoje. Albei ataca a equipe mais uma vez. Uma batalha horrível começa, o poder dele não tem limites e ele pode se regenerar completamente. Ele avança contra Misha novamente, mas Dimitro a salva no último momento. As coisas saem do controle, parece realmente o fim, mas então Dimitro revela seu plano. Ele vai distrair o monstro enquanto Cor entra e explode seu núcleo. O rádio contata Cor e diz: não haverá outra chance. Você deve ter sucesso, não importa o custo, e então eles avançam, atacando repetidamente, mas seus golpes parecem não atingir. Então, no momento perfeito, Cor avança a toda velocidade e consegue atingir o centro exato da energia de Albeit. Um movimento incrível. Mas de repente, Albeit contra-ataca, agarra Cor e começa a esmagá-lo. Ainda assim, com uma coragem incomparável, Cor se sacrifica, ativando a bomba dentro de si, obliterando Albeit completamente e acabando com ele de uma vez por todas. Quanto a Shin e Arslan, eles finalmente chegaram ao núcleo de queda de energia, uma torre colossal que se ergue do centro das águas. Ambos ficaram impressionados com seu tamanho imenso. Flair os levou voando até o topo, carregando-os com segurança até o telhado da estrutura. Mas o que era exatamente este lugar? Parecia algo saído diretamente de um mundo de fantasia, como se o prédio tivesse descido do espaço em vez de ter surgido da Terra. Eles então se dirigiram ao cristal de energia, que era absolutamente colossal.
Cada um deles invocou sua arma e começou a golpear o cristal, tentando quebrá-lo, mas era inútil. O cristal era mais resistente do que qualquer escudo que alguém pudesse imaginar. Foi então que Shin parou seus ataques e, confiando em sua inteligência, disse a Arslan que isso era conhecido como uma fratura central. Todo cristal tinha um ponto fraco, e era aí que ele devia ser atingido. Não entendo, disse Arslan. Shin respondeu. É simples. Apenas segure a arma verticalmente. Bum, ele quebrou. Meu amigo, foi um momento absolutamente impressionante. Arslan seguiu, dando seu próprio golpe e quebrando o cristal também. Então Shin disse a Arslan, prometa-me que quando voltarmos você se declarará rei de Andorra. Acredite, este é o momento certo. Close bracket right brace. Andorra sem um rei será destruída mais uma vez. Arslan hesitou, mas Shin o tranquilizou. Estou com você. De repente, eles foram atingidos por um ataque assustador. Sim, o próprio Sangha havia chegado. Vou destruir vocês, seus pequenos insetos, ele gritou. Vocês realmente acham que podem derrubar tudo que eu construí? Ele então se virou para Shin e disse, mesmo agora, ainda posso perdoá-lo. Junte-se a mim e juntos esmagaremos aquele garoto ao seu lado. Mas Shin permaneceu firme e respondeu, você não é mais humano. O ódio e a arrogância cegaram o seu coração. Não vou deixar você machucar mais ninguém, não enquanto eu ainda respirar. Sangha respondeu, assim seja. De repente, armas gigantescas surgiram de suas costas. Estava claro que o fim estava próximo. Mas espere, como ele foi capaz de revelar tais armas se ele nem sequer pertencia a Andorra? Sim, esse criminoso, depois de matar o Zaran-K, estava apenas se aquecendo até agora. Ele avançou contra Shin, ferindo-o, depois agarrou Arslan e o jogou no chão. Você é fraco e estúpido como o Zaran, ele rosnou. Você nunca me derrotará. Mas Arslan se levantou, furioso. Tudo bem. Sua arma começou a evoluir, alcançando sua forma final. O que estava acontecendo? Arslan declarou, se uma vez lutei pelo Zaran, agora luto por todos que sofreram por sua causa. Não terei piedade. Shin, cheio de determinação, gritou, é disso que estou falando. Sangha, enfurecido, investiu contra eles, mas congelou no ar. Por quem? Arslan liberou o dragão das brasas e com um único golpe destruiu a arma de Sangha e acabou se queimando no processo. Ele lançou outro ataque, e, embora Sangha tentasse se defender, já era tarde demais. A arma de Arslan evoluiu mais e mais. A cena era inacreditável. Ainda assim, Sangha não foi derrotado tão facilmente. Ele retaliou violentamente, conseguindo golpear Shin e derrubá-lo completamente. Ele se aproximou dele e disse, este é o seu fim. Ele amarrou Shin, suspendendo-o no ar. Estava claro que o fim estava próximo. Sangha desferiu um golpe final. Shin não hesitou. Ele enfrentou a morte com uma coragem inabalável. Dê tudo de si, ele gritou. Mas você realmente acha que este é o fim, meu amigo? De jeito nenhum. A arma de Arslan evoluiu mais uma vez e ele avançou, com Fei Lan juntando-se ao ataque. Bum! Num piscar de olhos, eles obliteraram Sangha. Shin, ao ver tudo acontecer, foi tomado por memórias do passado, uma profunda tristeza pesando sobre ele. De repente, o cristal foi destruído. Todo o lugar começou a desmoronar. Parecia que o fim deles também havia chegado. Shin agarrou-se a uma pedra, mal conseguindo se segurar. Ele tentou ativar o Baron Blue para escapar, mas não sabia como operá-lo, e tragicamente ambos caíram de cima. Mas espere. Rush. Floron havia retornado à vida, e com juízo divino, ele o salvou da morte no último momento. Do outro lado, Bilal, o assistente, conseguiu alcançar Pascal. Descobriu-se que ele não estava morto como todos haviam suposto. Em vez disso, ele estava pendurado entre as árvores, tendo sobrevivido graças ao seu traje resistente a explosões e outro recurso luxuoso que vamos conhecer mais tarde. Após um curto período, encontramos Dimitro e a equipe reunidos quando de repente, Shin e Arslan chegam. A atmosfera fica jubilante quando todos percebem que Pascal ainda está vivo. Em seguida, vemos Dimitro, Shin e Arslan juntos. Nesse momento, Arslan agradece a Dimitro por tudo que ele fez por ele. Logo depois, Shia se junta a eles também. Quando Arslan se vira para ela, ele a agradece por tudo que fez e diz, sinto muito se te deixei preocupada comigo. A garota fica profundamente comovida com suas palavras e começa a chorar. Arslan, confuso, não entende por que ela está chorando. Shin se vira para ele e diz, claro que um idiota como você perguntaria algo assim. A garota te ama, seu bobo. Vamos deixar esse momento de lado. Depois disso, todos descansam um pouco e a alegria se espalha quando Andorra é devolvida a eles mais uma vez. Tudo parece absolutamente perfeito, mas de repente, Shin sai e Arslan o segue. Lá, Shin diz a ele que precisa voltar ao planeta Terra. Embora este possa ser seu verdadeiro lar, sua mãe certamente está esperando por ele e não tem mais ninguém além dele agora. Então ele deve voltar para ela. O menino se despede de Arslan e diz, tudo bem então. Cuide-se, tenho certeza de que nos encontraremos novamente algum dia. Então ele se afasta e retorna à Terra mais uma vez.
E com isso, a primeira temporada do anime chega ao fim. Se você gostou da história e quer ver a segunda temporada, deixe-nos saber nos comentários. E não se esqueça de nos apoiar com um like, inscreva-se no canal para mais resumos e ative o sininho para ser o primeiro a vê-los assim que forem lançados. Até a próxima!